Reflexão econômica por Luciano Nakabashi. Professor, o IBRE lançou o relatório Sondagem Econômica da América Latina de abril. Quais informações ele apresenta sobre o desempenho da economia brasileira? Tudo bem, Gabriel? Esse estudo do IBRE, da FGV do Rio, ele traz uma análise do Brasil em relação a outros países, muito relacionado à questão das expectativas de empresários, e essa pesquisa é feita com base em perguntas, diretamente para empresários. Então é um indicador que reflete tanto as condições atuais quanto a expectativa em relação aos próximos 6 meses. E aí, quando a gente compara o Brasil com outros países, quando você tem, por exemplo, o zero, o indicador é neutro. Se está acima de zero, existe uma expectativa positiva, ou seja, a maior parte dos entrevistados acha que a economia vai melhorar e que a situação atual é razoável ou é boa. E quando está abaixo de zero, é porque a expectativa é de uma piora na economia. Então, quando a gente compara o Brasil, só fazendo uma comparação com alguns países, no começo do ano, em janeiro de 2019, eles fizeram a pesquisa e o indicador era positivo, com expectativas de melhora na economia brasileira. Em abril, o indicador para o Brasil já caiu e ficou 21 negativo, ou seja, uma piora considerável. Quando a gente pega a Índia, por exemplo, ela estava em torno de 10 em janeiro de 2019, passou para 15,4 em abril, Teve uma melhora. Teve vários países, alguns países melhoraram. A China, quando a gente compara janeiro com abril, a Alemanha teve uma melhora, a França teve uma melhora, Estados Unidos teve uma melhora, alguns países pioraram, Japão, África do Sul, na América Latina, uma boa parte dos países sofreu uma piora. Se pegar Argentina, Bolívia, Chile, mas Chile está no positivo, Paraguai teve uma piora, México, Equador, uma exceção é o Peru, Teve uma melhora de expectativa no Peru, mas pegando a América Latina, de uma forma geral, teve uma piora nas expectativas em relação à economia de cada um dos países. Só que a maior piora foi para o Brasil e para a Bolívia. A piora mais significativa entre todos os países da América Latina na questão da confiança da economia. Quais são os principais problemas que limitam o crescimento do Brasil? Os principais problemas que o relatório aponta no Brasil são corrupção, infraestrutura inadequada, falta de inovação. Mas outro que se destaca bastante são barreiras legais e administrativas para investidores, falta de competitividade internacional, demanda insuficiente. Mas o interessante é notar que na maioria dos indicadores, exceto em 3, o Brasil está pior que o restante da América Latina. As exceções são a falta de confiança na política econômica, aumento de desigualdade de renda e falta de credibilidade da política do Banco Central. O resto está pior que o restante da América Latina. Gerenciamento ineficiente da dívida, barreiras às exportações, falta de capital, clima desfavorável para investidores estrangeiros, instabilidade política, demanda, falta de mão de obra qualificada, barreiras legais, falta de inovação, infraestrutura, corrupção, tudo isso no Brasil está pior que no restante da América Latina, de acordo com essa pesquisa. Ou seja, a gente está relativamente mal quando a gente compara com países que são parecidos com o Brasil em nível de desenvolvimento econômico. Então, de fato, o Brasil é o país da América Latina com carga tributária mais alta, com maior dívida pública em relação ao PIB. A gente tem um país que apresenta uma série de problemas em relação à burocracia, infraestrutura, corrupção. Então esse relatório traz alguns pontos que são relevantes para os diversos governos pensarem um pouco, o que precisa ser tratado para a gente melhorar o desempenho da nossa economia. É claro que tem os problemas macroeconômicos, que vários analistas vêm apontando de forma sistemática, a questão das reformas, mas essa pesquisa traz um detalhamento maior para a gente pensar um pouco. Não é a primeira pesquisa, várias outras pesquisas apontam para questões que são semelhantes e que muitas vezes são mais microeconômicas do que macro, que também precisam ser atacadas para que o país possa desenvolver. É claro que um crescimento da economia ajuda porque gera mais renda. Com mais renda é mais fácil fazer investimento e atacar essas diferentes frentes, que o Brasil precisa cuidar, para que a gente possa
avançar em termos, principalmente nesse caso aqui, de produtividade, porque várias dessas questões afetam a produtividade do trabalho, que é um problema de 4 décadas no Brasil. Eu sou Gabriel Soares, nós acabamos de ouvir o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão. Reflexão econômica por Luciano Nakabashi.